Então vamos lá, para a segunda hipótese de resolução contratual. Nós já vimos que a primeira é a inexecução voluntária, quando ocorre a impossibilidade do pagamento das obrigações em razão da culpa ou do dolo do devedor. E a segunda hipótese é a inexecução involuntária, quando a prestação obrigacional, a obrigação de dar, de fazer ou não fazer, fica impossibilitada de ser cumprida em razão de um fato, do caso fortuito ou da força maior, de fatos imprevisíveis e inevitáveis, ou seja, sem dolo e sem culpa. E nós já vimos lá no direito das obrigações que se a prestação se tornou impossível sem dolo e sem culpa, resolve-se o contrato sem o pagamento das perdas e danos. Isso nós já vimos lá no direito das obrigações. E também já vimos as três situações onde, mesmo sem culpa e sem dolo, há o pagamento ainda das perdas e danos. Quais são essas hipóteses? A hipótese lá do artigo 399 do Código Civil, quando o devedor já está em mora, quando o devedor já está devendo. Então vamos lá, suponhamos que num determinado contrato ficou previsto que era obrigatoriedade de João entregar um determinado vestido para Maria. Era uma obrigação de dar. No entanto, quando chegou a data específica, João não fez a entrega daquele vestido, ou seja, ele está em mora. Ele foi notificado por Maria, disse, olha, você não me entregou, então ele está em mora. Se por um acaso, em razão do caso fortuito ou de força maior, cai um raio e bota fogo, por exemplo, no ateliê de João, onde ele tinha guardado lá o vestido para fazer a entrega, e esse vestido ele pega fogo em razão do incêndio, mesmo em razão da força maior ou do caso fortuito, ele deverá indenizar Maria nas perdas e danos. Por quê? Porque ele já estava em mora, ele já estava devendo. Então, observe, foi uma situação que, em razão do caso fortuito ou da força maior, a prestação se tornou impossível. Em regra geral, não teremos o pagamento das perdas e danos. Resolve-se o contrato foi resolvido, houve uma resolução do contrato. Lembra que eu já falei disso várias vezes no semestre passado, agora vocês estão entendendo por que nós chamamos de resolução do contrato ou porque resolveu o contrato. No entanto, o Código já admite três hipóteses onde o pagamento das perdas e danos será devido em razão dessas três hipóteses. A primeira é quando o devedor já está em mora, o devedor já está devendo o pagamento daquela obrigação. A segunda hipótese é quando a cláusula contratual já estipula que o caso fortuito e a força maior não acarretará, que acarretará, na verdade, as perdas e danos, ou seja, que o caso fortuito ou a força maior não impedirá o pagamento ou as indenizações em danos morais, danos materiais, lucros cessantes. Isso está lá previsto no artigo 393, né, na parte final, que as perdas e danos só não serão devidas se foi em razão de força maior ou caso fortuito, com exceção se houver a expressa previsão no contrato para que isso seja garantido. Então, a primeira hipótese do pagamento das perdas e danos em razão do inadimplemento por conta do caso fortuito ou da força maior é se o devedor já estiver em mora. A segunda exceção é se o contrato assim prevê expressamente, como nós temos lá no artigo 393. E outros casos específicos em lei, como o caso do comodato. Quem vai estudar aí, quem vai apresentar o trabalho do comodato, sabe que o comodato é o empréstimo gratuito de bens não fungíveis. Então, lá no artigo 583 do Código Civil, quando trata do comodato, isso aqui eu só estou dando um exemplo, que trata da situação do comodato, se eu emprestei, por exemplo, um bem em comodato para Glauco, Glauco recebeu aquele bem de forma gratuita, né? É o comodato. Se eu emprestei aquele bem de forma gratuita para Glauco e em razão do caso maior ou do caso fortuito ou da força maior, aquele bem está em perigo, está perecendo, né? Por exemplo, em razão de uma enchente, né? Vamos supor um caso fortuito, em razão de uma enchente, se Glauco salvar
primeiro os bens dele, ao invés de salvar o bem que foi dado, que foi emprestado, na verdade, em comodato, e deixar o meu bem lá que foi emprestado para ele, um carro que eu emprestei para ele, se ele não tentar salvar e se salvar primeiro os bens que são deles, os bens que são integrantes do patrimônio dele, e deixar e abandonar o meu bem, então nesse caso, apesar da situação de força maior, ele também responderá pelas perdas e danos. É só mais um exemplo que vocês aí que estão estudando sobre o comodato vão ver lá no artigo 583. Então, em regra geral, ocorrendo inadimplemento contratual em razão da força maior ou do caso fortuito, resolve-se o contrato sem pagamento das perdas e danos. No entanto, o Código estabelece algumas hipóteses em que as perdas e danos serão devidas, quando o devedor já estiver em mora ou quando o contrato expressamente prevê que o devedor irá se responsabilizar mesmo em caso de força maior ou caso fortuito, ou nas outras situações, a depender de cada contrato, que assim a lei preveja. Então, o caso do comodato é um desses exemplos, tá? A outra hipótese de resolução contratual, né, que é a extinção do contrato por descumprimento, é a cláusula resolutiva tácita, né? O próprio nome já diz, cláusula resolutiva, ela resolve o contrato. A diferença dessa tácita para expressa, nós já vimos anteriormente na aula passada, que a cláusula resolutiva expressa, ela se opera de pleno direito. Por quê? Porque ela já está prevista no contrato, então ela é uma situação de extinção do contrato por fato contemporâneo, né? Porque no momento que o contrato foi firmado, se existe a cláusula, então aquela cláusula foi firmada naquele contrato, naquele momento. Já a cláusula resolutiva tácita, ela não se opera de pleno direito e depende de uma decisão judicial, que é posterior ao contrato. Por isso que a cláusula resolutiva expressa, ela é contemporânea ao contrato e a cláusula resolutiva tácita, ela é posterior à celebração do contrato, porque ela precisa de uma decisão judicial posteriormente à celebração do contrato para que aquele contrato seja resolvido, para que aquele contrato seja extinto. Então, o que é que diz lá o artigo 474? A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. Então, aí nós estamos tratando de fatos que extinguem o contrato, fatos contemporâneos ao contrato, que extinguem o contrato. Já a tácita depende de interpelação judicial. Então, a tácita, por depender de uma decisão judicial, de uma interpelação judicial, ela é considerada algo que ocorre a posterior da celebração do contrato. A cláusula tácita, ela precisa ter a previsão legal, tá? A cláusula expressa, ela tem lá a previsão contratual. Já a cláusula tácita precisa da previsão legal. Então, nós temos dois exemplos na própria parte da extinção dos contratos no Código Civil de cláusulas tácitas. A primeira, a exceção do contrato não cumprido, que nós já vimos quando estudamos a parte da teoria geral dos contratos, que está previsto lá no artigo 476, e a quebra antecipada do contrato, que está prevista no artigo 477. O que é a exceção do contrato não cumprido? Vamos lá. Eu tenho um contrato com o Glauco, entro com a ação judicial cobrando que ele cumpra as obrigações previstas naquele contrato, mas eu não cumpri com as minhas. Então, em matéria de defesa, em sede de defesa, Glauco vai dizer, ora, eu não cumpri com as minhas obrigações porque o professor Pedro não cumpriu com a deles. Então, como não houve o cumprimento das obrigações dele e não houve o cumprimento das minhas obrigações, então eu quero resolver o contrato, eu quero extinguir o contrato. Então, é a exceção do contrato não cumprido, é uma matéria de defesa que o devedor alega para resolver o contrato, para extinguir o contrato. Então, suponhamos que você tem um contrato de compra e venda com uma determinada imobiliária, não é? E ao término das parcelas, você ficou devendo aí 2 ou 3 parcelas daquele financiamento. Você não pode exigir, por exemplo, aí uma atenção, alguns casos
pode-se exigir em razão da teoria do adimplemento substancial, mas vai depender do caso concreto. Mas, voltando aqui ao exemplo genérico, você não pode exigir que a imobiliária ou que a construtora entregue as chaves e que formalize o habite ou faça a escritura pública se você não fez o pagamento todo. Então ela pode, em sede de defesa, dizer, olha, eu não vou fazer porque ele não cumpriu, ele não fez o pagamento de todas as prestações. E eu também não tenho mais interesse nessa compra e venda, então quero resolver o contrato. Então isso é uma exceção do contrato não cumprido, é uma defesa. Toda vez que vocês ouvirem falar em exceção, é uma matéria de defesa, exceção de incompetência lá no direito processual civil, mas aqui no direito material é uma matéria também de defesa para resolver o contrato. E a outra situação, mas deixa eu ler aqui como é que diz o artigo 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro, ou seja, exceção do contrato não cumprido é um exemplo de cláusula resolutiva tácita. Por quê? Porque depende do judiciário para que o judiciário analise, eita, realmente, o professor Pedro não cumpriu com as suas obrigações. Então, já que ele não cumpriu com as suas obrigações, vamos resolver o contrato. Mas depende de uma manifestação judicial, ela não se opera de pleno direito. Já o artigo 477 traz outra hipótese de cláusula resolutiva tácita, que é a quebra antecipada do contrato. Então, suponhamos que você